Você sabia que a Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em espécies do mundo? Infelizmente, ele também é considerado um dos mais ameaçados, sendo estimado hoje entre apenas 8 e 15% de sua extensão original. A Mata Atlântica é um bioma que ocorre desde o Nordeste até a Argentina. Portanto, ela passa por inúmeras condições ambientais diferentes, como altitude, umidade e temperatura. Justamente por causa dessas variações, a sua fitofisionomia pode mudar bastante ao longo da sua extensão. O exemplo clássico de mata muito úmida, fechada, com plantas ocupando cada espaço entre o chão e as copas mais altas, com muitas trepadeiras e bromélias até árvores de grande porte, é chamada floresta ombrófila densa. Ela é muito presente nas encostas dos morros que acompanham o litoral sul e sudeste, como a Serra do Mar. Próximos a essas matas densas no litoral, temos os manguezais e as restingas, vegetações muito características com fisionomia muito particular. Para o interior, no entanto, podemos encontrar outros tipos de vegetação. A de maior extensão é a floresta estacional semidecidual. Esta normalmente é mais seca que a floresta ombrófila, com duas estações bem definidas, inverno seco e verão chuvoso. Diferentemente da anterior, essa floresta apresenta plantas que perdem as folhas no inverno e tem uma vegetação um pouco menos densa, o que está associado ao fato dela ocupar um espaço de transição entre a mata densa e o cerrado. Esse tipo de floresta ainda pode ser dividido em dois tipos: a estacional semidecidual, que apresenta de 20 a 50% de plantas que perdem as folhas no inverno, e a floresta estacional decidual, que apresenta mais de 50% das plantas que perdem as folhas no inverno. Por último, temos a vegetação que ocorre normalmente mais para o sul, em locais de alta altitude, a floresta ombrófila mista. Ela é marcada pela presença de araucárias e são marcadas pela baixa temperatura, sendo esse um dos principais fatores determinantes sobre as espécies. Estes padrões florestais são bem amplos, podendo ser subdivididos em várias categorias, ao se observar os microambientes, a formação do solo, entre outras variações, como o exemplo da floresta estacional semidecidual e decidual. É importante notar também que essas vegetações não são separadas definitivamente, elas são parte de um contínuo gradiente que se altera tanto ao longo do espaço quanto ao longo do tempo. E as espécies que as ocupam também se alteram ao longo das transições ambientais. Ou você achava que as mesmas espécies que ocorrem em um trecho de floresta ombrófila densa aqui no sul de São Paulo estarão igualmente presentes em um trecho de mata semelhante lá no Pernambuco? Quando a gente pensa na Mata Atlântica, a gente precisa levar em consideração toda a grande variedade de clima, de altitude, de umidade, luminosidade, temperatura que todas essas regiões dentro da Mata Atlântica têm. Isso por si só já é uma força norteadora da história natural dos indivíduos que estão ali dentro. A ciência que estuda os padrões de ocorrência das espécies junto ao histórico das áreas em que ocorrem é a chamada biogeografia. Pesquisadores dessa área utilizam diversas fontes de dados para tentar esclarecer o que for possível sobre os processos de diversificação da biota, como dados fósseis e evidências genéticas de múltiplas espécies, além de métodos de modelagem. Vamos pensar o que acontece quando o animal morre. Morreu ali a onça, morreu ali um dinossauro, morreu ali aquele indivíduo. O que é a primeira coisa que acontece? Depois de virem alguns animais comerem os seus restos, aquilo que sobra vai sendo decomposto por bactérias e por fungos. E com o tempo, a única coisa que vai sobrar ali são os dentes, os ossos, as escamas. Se a gente aumentar um pouquinho mais a escala de tempo, a gente vai perceber que algumas camadas de terra vão sendo depositadas. E aí a gente percebe que esse material que era composto, esses restos mortais, ele vai sendo substituído por minerais. Sabem que é o processo de fossilização. Essa parte fóssil, toda essa ciência que é o que a gente chama de paleontologia, vai ajudar a gente a entender também um pouco mais da história natural dos grupos de animais e espécies que a gente tem hoje em dia, entender também relações climáticas de determinados tempos com os registros fósseis. E isso é um jeito de estudar o passado dessas espécies. Outro jeito que a gente pode se utilizar para estudar o
o passado dessas espécies, é pensar nas relações ambientais que essas espécies teriam naquele tempo. Então a gente pensa como é que está o clima hoje, como é que está o clima global, eu quero dizer, o nível do mar, como é o relevo, a vegetação. E se utilizando de alguns programas, os SIGs, Sistemas de Informação Geográfica, e bases de dados bioclimáticos e geológicos, a gente consegue fazer uma projeção de como era no passado, como que está hoje e como vai ser no futuro. Estudos recentes sobre a história da Mata Atlântica e seus habitantes mostram um passado longo e cheio de reviravoltas. O bioma como conhecemos hoje, isolado das outras florestas da América do Sul e ocupando a faixa que levou ao seu nome, a Mata Atlântica se formou a partir de 5 milhões de anos atrás, com a expansão das áreas abertas savânicas que a rodeiam, o Cerrado e a Caatinga no Brasil e o Chaco, na Argentina, Paraguai e Bolívia. No entanto, as espécies que a habitam podem ter sido influenciadas por alterações climáticas provocadas por eventos anteriores a isso, como a formação da Cordilheira dos Andes, que modificou a dinâmica da umidade e outros fatores na América do Sul. Sabe-se que nos últimos 3 milhões de anos a Terra viveu um período de grandes variações climáticas, passando por diversas glaciações ou eras do gelo, afetando fortemente a biota do nosso continente. A nível global, a gente percebe que vira e mexe a Terra congela, que é o que a gente chama de glaciação. Nesses períodos, a maior parte do globo está congelada no nível do mar. Ele desce e muitas plantas e animais, diferentes grupos que não estão ali em condições de viver num ambiente como esse, acabam morrendo. Além disso, houve também momentos de maior crescimento das áreas florestais dentro do Cerrado e da Caatinga, o que alguns pesquisadores acreditam ter permitido uma conexão entre as espécies da Amazônia e da Mata Atlântica. Entender desse passado pode ajudar a gente a conservar as espécies de uma forma mais precisa, eu diria. Você tem como está a distribuição das espécies hoje, quais são as condições bioclimáticas que envolvem essa distribuição hoje. Você consegue fazer uma projeção para o futuro e você tem as informações de como era no passado, muito baseado pelos registros fósseis. Tendo essas 3 informações de como era, como está e como vai ser, você consegue trilhar um caminho para onde está indo essa distribuição. Você consegue prever em cenários otimistas em que a degradação é mínima, em cenários pessimistas em que a degradação é máxima, você consegue prever exatamente como que vai estar a distribuição daquele indivíduo naquela região. Dessa maneira você consegue fazer uma estratégia de conservação muito mais precisa. Como um dos biomas mais ricos e ameaçados do mundo, a perda de cada trecho de Mata Atlântica representa um potencial de destruição de evidências dos processos que regem as distribuições das espécies, impedindo medidas mais eficazes de conservação.